A guerra na Ucrânia voltou ao seu ponto mais alto na escala das tensões entre Rússia e Estados Unidos. O desenrolar da guerra mostra claramente o que os dois figurões, Vladimir Putin e Joe Biden, desejam para a humanidade: a trágica guerra mundial. Sentar-se à mesa com pessoas civilizadas para negociar e buscar um cessar-fogo com garantias de segurança nunca ficou tão difícil entre as lideranças mundiais. Certamente Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev estariam irritados com essa situação. Os responsáveis pelo maior acordo de limitação de armas nucleares na década de 1980, que resultou posteriormente na queda da Guerra Fria 1.0. Na última sexta-feira, 31 de maio, em um cenário caótico e mudando a sua postura, o presidente Joe Biden, pressionado pelos seus conselheiros e aliados, autorizou a Ucrânia a conduzir ataques limitados dentro da Rússia com armas de fabricação americana, abrindo o que poderia muito bem ser um novo capítulo na guerra para a Ucrânia. A decisão de Biden parece marcar a primeira vez que um presidente americano permitiu respostas militares limitadas em artilharia, bases de mísseis e centros de comando dentro das fronteiras de um adversário com armas nucleares. Até então, Biden se recusou terminantemente a permitir que a Ucrânia utilizasse armas fabricadas nos Estados Unidos fora das fronteiras ucranianas, independentemente da provocação, dizendo que qualquer ataque ao território russo corria o risco de violar o seu mandato de evitar a Terceira Guerra Mundial. Horas depois de Joe Biden autorizar o uso de suas armas contra o território russo, por volta das 20 horas da noite de sexta-feira, 31 de maio, as Forças Armadas ucranianas lançaram seu primeiro ataque direto contra o território russo. A região bombardeada foi o Oblast de Belgorod, na Rússia Ocidental, que faz fronteira com o Oblast ucraniano de Kharkiv, atual zona de combate intensificada das últimas semanas. Durante os ataques, a Ucrânia empregou armas fornecidas pelos Estados Unidos, com imagens parecendo mostrar o lançamento de pelo menos 8 foguetes de um sistema M142 HIMARS ao sul de Vovchansk, seguido por lançamentos de mísseis de defesa aérea. Dezenas de explosões foram ouvidas nas áreas mais fronteiriças de Belgorod, com a defesa aérea russa permanecendo ativa durante várias horas e alegadamente interceptando ativos aéreos. Como já destaquei aqui, os Estados Unidos haviam autorizado Kiev a iniciar ataques com seus mísseis. Agora tudo está em jogo, e uma grande escalada pode ocorrer na Europa, na Ucrânia e nos Estados Unidos. Porém, a noite não parou por aí. Logo após os primeiros ataques ucranianos contra a Rússia, às 20 horas e 10 minutos, militares ucranianos reportaram que 6 bombardeiros russos Tu-95MS, partindo de Oblast ao extremo sul russo, lançaram vários mísseis de cruzeiro KH-101 que não possuem ogivas nucleares em direção à Ucrânia. Foi reportado também lançamentos de mísseis de cruzeiro vindos do Mar Negro através de navios de guerra e uma onda de drones Shahed de vários tipos de fabricação russa e modelo iraniano passaram a entrar no espaço aéreo ucraniano. Alertas de ataques aéreos se espalharam por toda a Ucrânia à medida que mísseis de cruzeiro de longo alcance foram sendo detectados e passaram a sobrevoar e contornar o espaço aéreo ucraniano, desviando seguramente das defesas aéreas em busca do melhor alvo. Os primeiros relatos de analistas que estavam acompanhando de perto os ataques indicavam que a Rússia visou quase todos os sistemas de energia na Ucrânia, e estavam corretos. A primeira explosão do ataque com mísseis ocorreu na região de Dnipropetrovsk, mas foi Lviv que presenciou o maior perigo dos ataques, muito próximo da Polônia. Ao que parece, a Rússia tentou acessar novamente o armazenamento de gás em Stryl. Alguns analistas já criticaram Varsóvia por não mudar a sua postura e interceptar ativos russos nas fronteiras ocidentais próximas com a Ucrânia. É claro que isso aceleraria uma guerra continental. Já em Zaporizhia, houve relatos de uma série de explosões na capital regional controlada pelos ucranianos. Os russos afirmaram ter atacado locais utilizados pelas forças armadas ucranianas para operações de combate.
Às 23 horas e 5 minutos da noite, analistas ucranianos acompanhados por militares relataram que a maioria das regiões ucranianas estavam praticamente limpas de mísseis de cruzeiro. Como já destaquei, o perigo máximo residiu em Lviv e nas suas cidades próximas. Os monitores de Lviv mostraram a direção dos mísseis na região. Literalmente estavam fazendo triângulos sobre Lviv no norte, Stril no sul e Burchitin no leste. E logo que o dia amanheceu na Ucrânia, foi possível observar os danos e os estragos foram assustadores. Já conhece a loja oficial do canal? São mais de 70 itens em camisetas e outros produtos, e cada compra vai ajudar na continuidade do meu trabalho. Então acesse mapenca.com/área militar. A Ucrânia sofreu ataques pesados e os sistemas antiaéreos não foram tão bem quanto precisavam ser. Segundo relatos de militares, apesar do comando ucraniano reivindicar 81 interceptações de 100 ativos aéreos russos, os danos vistos no amanhecer desse sábado mostraram que as estruturas e energias foram comprometidas em toda a nação. Foram estruturas mais distantes dos centros urbanos. Há sérios danos em mais de 2 centrais térmicas de grande porte. Foi o 6º ataque em massa à energia em 2 meses e meio. A indústria de energia da Ucrânia foi atacada em 5 regiões: Zaporizhia, Donetsk, Kirovohrad, Ivano-Frankivsk e Dnipropetrovsk. Neste último caso, não houve vítimas resultantes de ataques de drones ou mísseis, mas uma menina de 7 anos e 3 idosos ficaram feridos pelos ataques de artilharia em Nikopol. Kharkiv esteve entre os alvos mais penosos por bombas aéreas planadoras e por um míssil de cruzeiro Iskander-K que atingiu Balaklia. São sistemas muito complicados para ser abatidos. O mais adequado é interceptar as aeronaves antes de lançarem os sistemas. Na região de Lviv, uma das mais visadas quanto à sua infraestrutura energética, houve 3 pessoas feridas e danos importantes contra 3 instalações de infraestrutura crítica, decorrente de 6 mísseis de cruzeiro. O Ministério da Defesa russo emitiu o balanço dos ataques ucranianos contra o seu território do Oblast de Belgorod. Segundo o Ministério, 2 mísseis Tochka-1 e 3 drones ucranianos contra Belgorod e um drone sobre a região de Briansk foram interceptados antes de atingir seus alvos. Porém, a Rússia não comentou nenhum foguete ou míssil disparado pelos M142 HIMARS de origem americana e quais os desfechos a partir disso. Lembrando que em 28 de maio, o presidente russo Vladimir Putin emitiu um último alerta aos americanos e europeus sobre a possível autorização para uso de armas ocidentais contra qualquer território russo. Putin destacou que usar armas ocidentais poderia desencadear um conflito global, uma terceira guerra. Então, de fato, a noite de sexta-feira marcou o rompimento desta linha vermelha para os ucranianos. Mas até o momento em que este vídeo foi desenvolvido, não percebemos nenhum movimento anormal da Rússia e nenhum pronunciamento oficial foi divulgado pelo Kremlin. Pessoal, como já sabem, criei um novo canal, o Analytics, onde vou ampliar o meu trabalho sobre geopolítica. Peça sua contribuição, se inscreva e ative as notificações.